Aí, process. Então, Paulinho, aí o que que acontece? De ontem para hoje, cada semana eu procuro comprar no Amazon alguns livros. E um dos livros que eu achei muito interessante do papo que eu tive com meu amigo ontem foi esse aqui. É sobre do Laurentiano Gomes, né? Sobre algumas coisas falando de zumbi, sobre a questão de cativeiro, alguma coisa mais específica de uma área criminal, de uma área de tortura, né? Estudando a respeito de cognição e aí chegou esse aqui também, o médico que virou monstro, né, que é muito bom também, é o Jorge Fará, né? Aquele que eu tenho até um pouco asepsia da história do cirurgião que esquartejou a amante e se matou e vestiu de mulher. Aí tem esse, aí chegou esse também, Cesare Batista, Fazer um Ano de Falta também, que Uhum. fala um pouco de ocultismo comportamental, né? E, na verdade, era um terrorista escondido no Brasil e que foi acobertado pela primeira gestão do nosso querido, amado presidente Lula, que deu anistia para esse cidadão. Enfim, bom ou não bom, eu não posso dar opinião nenhuma aversiva sobre por que que o presidente deu aversão a esse homem. Mas uma coisa que eu percebi que durante o processo do canal tem sido muito frequente é cada vez que eu faço uma entrevista ou que tem um vídeo falando sobre determinados assuntos, tem alguns assuntos que eles eu percebi que tiveram mais uma aceitação e tiveram mais uma procura pela busca por alguma coisa. É um aprendizado, na verdade, o canal é um aprendizado, é diferente das outras redes sociais. Mas é aquilo de ontem, né, que eu te falei da figura, que eu botei a figura de um guerreiro com a espada Uhum. e eu acabei descobrindo que era aquilo porque eu mudei a imagem, eu fiz totalmente inverso, botei a imagem de Jesus Cristo consolando uma pessoa e dá para notar que era aquilo. E a gente sabe muito bem que, por mais que você tenha boas intenções de criar um canal, de falar assuntos que são pertinentes a ex-religiosos, ex-mormons, ex-batistas, ex-católicos, ex-padres, tudo, tem pessoas que têm uma asepsia a não querer ouvir o que os outros, que eles acham que o que ouvir, enfim algumas denúncias, algumas frases, mas eu até acho que eu tenho recebido positivamente alguns comentários, em particular, outros não querem publicar. Mas uma coisa, eu lembrei muito de você lendo esse livro sobre escravidão e lendo o livro de tortura, é que, de acordo com minhas conversas, eu vou falando com a pessoa e vou escrevendo, uma coisa que eu percebi e uma pesquisa que eu fiz, que eu não escrevi, eu vou pedir até depois você fazer uma matemática para mim de um quadro, é um assunto meio delicado, que eu acho que você é terapeuta, você vai entender, é a pergunta que me fizeram, por que que as pessoas os ex-missionários, por que que a igreja que você frequentou, foi essa pergunta, não que seja errado a escolha, não é isso. Por que que vocês têm tanta proximidade com a questão da sexualidade masculina ou homossexualidade muito próxima? Aí eu fui pesquisar, eu passei noites a fio lendo, lendo, lendo. E esse meu amigo, que eu não vou mencionar o nome, esse ex-presidente de Missões Presidente Estaca, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção e me respondeu o questionamento de que eu estava 3 dias procurando. E aí eu fui conversar com ex-coroinha, fui conversar com ex-seminarista, com ex-adventistas, ex-testemunho de Jeová, para eu entender por que que determinadas pessoas que vão, por exemplo, para um campo missionário, não necessariamente o que eu frequentei, quando eles voltam, a confusão mental deles é muito grande, é uma, é um furacão. Aí ele me explica, esse líder que eu te falei antes, que eu não vou mencionar o nome, porque eu vou respeitar o fato dele ser meu amigo, ele falou para mim uma coisa, fato. Ele falou assim, Paulo, 2 anos. Pensa num rapaz de 18 anos, em formação.
Ele está falando de sexualidade porque ele é terapeuta, ele é um psicanálise, ele é um psicanalista e psiquiatra. Pensa 2 anos, um rapaz indo para um campo missionário, que não tem a sexualidade totalmente formada Eu acho fisicamente, que ele tem a mesma opinião que eu quanto a isso. Mas eu pode acho que é. continuar. Ele cria um buraco na cabeça dessa pessoa durante esses 2 anos, que é aquela frase que é dita: você vai ter que achar uma companheira que é parecida, ou que seja parecida com o seu melhor companheiro do campo missionário. É uma desgraça juntar uma coisa com outra. Mas aí eu comecei a entender a visão dele. Um líder que foi um presidente de missão, que teve filho na igreja, que tem neto na igreja, que não suporta mais ir para a aula. Então, esse fato de criar na cabeça deles uma ideia e essa asepsia do companheiro, quando ele volta para casa, ele volta com a mente apodrecida e como se fosse algo contaminado, algo que for água limpa contaminada, que é muito difícil algumas pessoas entenderem e compreenderem que a cabeça delas não vai voltar para trás. Porque ele falou uma coisa, nossa, ele foi muito bom, ele falou para mim, choque mental não tem cura. E aí eu pensei, caraca, ele tá falando a verdade. Porque assim, aí eu fui atrás dos padres religiosos, que eram ex-padres, e eles falaram a mesma coisa. Eles falaram uma coisa muito. Não estou falando que a escolha sexual das pessoas é algo desgraçado, é algo péssimo, algo não é isso. Eu estou falando que o número de pessoas que saem do campo missionário e que casam e se divorciam por causa de uma descoberta da homossexualidade, ela tem uma razão dentro da psicanálise, dentro da psiquiatria, que é esse buraco de estar 24 horas com a pessoa do mesmo sexo, perder a libido, porque ele falou para mim, olha, ele é um gênio, ele falou para mim, Paulo, tem pessoas que casam durante 5 anos e não conseguem enxergar o lado da mulher. Olha só, coisa muito doida isso. Muito louca isso, né? Aí eu falei, eu comecei a juntar o Lé com o Cré. O Lé, assim, a Lé com o Cré é a coisa. Aí eu fui atrás da psicanálise. Então, assim, aí eu conversei com outras mulheres que se afastaram e que tinham esse tipo de comportamento. 5 mulheres, eu passei o dia conversando com 5 mulheres, que o marido tinha feito obra missionária e que tinha largado a mulher para viver uma vida homossexual, que não é errado, não é, o foco não é esse. Mas que casaram obrigatoriamente porque a igreja obrigou, e depois de 5, 6 anos, uma média de 5 a 8 anos, largaram ela. É uma média muito próxima de 8 anos. Muito, sim. É muito, muito fechada. E eu perguntei para ele: a igreja não tem consciência do que ela está fazendo com a cabeça das pessoas depois que elas voltam? Ele falou: a igreja não está preocupada com o que ele vai fazer depois, ela está preocupada com o que ele faz perante o tempo lá. Uhum, Então, ele falou nesse buraco psiquiátrico na mente da pessoa, que ele é como se fosse uma bomba relógio que fosse explodir a qualquer momento dentro do casamento. Então, ele falou para mim que eles preferem que o cara case e que esse espaço mental dentro da cabeça ele não tenha acerbação, não consiga entrar em ênfase. Eu falei para ele, mas aí você está obrigando um rapaz de 22, 23 anos a casar, que não tem a menor experiência de vida, que não tem financeiramente nenhum equilíbrio, e que se não for para isso, vai para droga, vai para prostituição e vai para outras coisas. Ele falou que a preocupação da instituição não é essa. Aí eu conversei com alguns padres, ex-padres, que me falaram a mesma coisa, falaram assim, o tempo que eu fiquei dentro da, olha que eu não estou falando da que eu frequentei, né? O tempo que eu fiquei dentro do convento e dentro do seminário só me tornaram mais gay do que eu achava que eu não era, porque eu era proibido de conviver com mulheres e eu era proibido de pensar em mulheres. Então, a partir do momento que eu passo 10 anos sem pensar em mulher, a verdade é essa, eu quando daqui a 20 anos
vai ser um homem na minha frente. Olha que coisa louca isso, né? Essa coisa de. Aí eu falei para ele, não tem como modificar isso. Ele falou, é um lastro de tempo, é um lastro temporal na psicanálise que não tem. É como se fosse uma hematoma que você fizesse na cabeça da pessoa. Aí tem a questão de não masturbação, a questão de não pensar em mulher, a questão de. Aí ele falou, não, mas não é todos que passam por essa situação de estar nesse viés, né? Ou seja, a instituição ela apodrece a cabeça do jovem, principalmente o homem, que tem que ter um libido gigante para ter uma ereção, para ter uma vontade sexual, para ter, né, as coisas funcionando, né? Porque se você pegar a parte fisiológica de uma mulher, ela não precisa de emoção, de nada para se excitar, né? A mulher é interna, o homem é externo. Então ainda tem esse desafio. E eu fiquei assim muito de boca aberta com as explicações que ele me deu e as pesquisas que eu fui fazer com as pessoas. Eu fiz a mesma pergunta para 5 pessoas e para 5 ex-padres. E engraçado, tem algumas instituições que parece que é mais forte isso, é mais presente isso, né? Porque assim, eles, no caso dos padres, eles saem do seminário, abandonam, e uma parte já tem filho, uma parte já conhece. Eles são proibidos de ter relação sexual com mulher, mas eles não são punidos por ter relação sexual com mulher, e também pela afetividade do feminismo, feminino. Então, e tem a outra parte que é atingida por esse buraco mental, esse espaço na mente, que o cara diz assim: eu gosto da minha mulher, mas eu não tenho nada, não tenho afinidade nenhuma. Então, até ele descobrir que esse buraco mental ele precisa ser resolvido com uma terapia, que ele precisa ser resolvido com meditação, que ele precisa entender que ele não precisa se divorciar e ele não precisa abandonar os filhos dele e que ele não é gay, a mente dele é que está deturpada com a figura da pessoa masculina que é criada dentro da mente dele. É uma coisa muito louca isso. A cada vídeo, a cada conversa que eu tenho com líderes religiosos, eu fico cada vez com vontade de sair correndo daqui, pegar uma estrada e sair correndo, porque é real, é complicado e é complexo. E dentro da associação que eu e você fizemos parte, isso nunca foi falado, isso nunca foi mencionado, isso nunca foi trabalhado como forma de terapia, entendeu? Então, assim, aquela cartinha que você recebia da sua namorada, da sua prima, da coleguinha, que era barrado lá no escritório da missão, aquilo ali servia como gotas homeopáticas. E outra coisa, além dela fazer os 2 anos que ela segura você, ela te obriga lá no final a você ter uma relação com uma mulher, seja que você goste, que você não goste, para procriar que nem rato, né? Para fazer com que a roda gire, né, de expectativa. É muito louco isso. Aí eu peguei e fui ler o livro de tortura durante a noite inteira. E por incrível que pareça, eu achei nesse livro de tortura exatamente o assunto, que é vinculação de colocar homens dentro de uma jaula durante 2 anos, dando comida e água, e eles só vão sair daquela jaula daqui a 2 anos, para que eles não se masturbem e eles possam ser procriadores. É o escravo mor, né? Aquele que vai fabricar outros escravinhos. Olha como é dinâmico a coisa, né? E aí eu pensei, porque para dar um conselho para uma pessoa que diz uma coisa dessa e o filho dele está envolvido em N proporções. Como a mente da gente é poderosa, né? Como a gente consegue pegar um livro desse, né? E tem um texto aqui, uma parte que eu não vou ler para você, que se chama assim: Os lucros do tráfico.
Os lucros do tráfico. Deixa eu até te empresto o livro depois, te mando até para sua casa uma cópia. Comprar, vender, negociar, explorar era um negócio perigoso e arriscado. Estocar cativos dentro de embarcações e dentro de depósito, para que os mesmos não pensassem, não disseminassem ideias e não tivessem a capacidade de discernimento. Olha que coisa poderosa isso, né? Um livro puxando o outro. Aí tem. A verdadeira liberdade consiste em não estar sujeito à vontade inconsciente, incerta, desconhecida e arbitrária de outro ser humano. A necessidade de procurar a liberdade é fundamentada em felicidade, ou seja, te vendem uma marca, né? É impressionante. Outro capítulo muito bom que eu lembrei de você, que se chama Navio Negreiro. A navegação dolorosa do navio negreiro ainda é persistente no mundo. Ela apenas mudou do mar para a terra. O navio negreiro agora é cercado de templos, de estranhas combinações de modos, de móveis e de obsessão à exploração e aos arranques de templos faraônicos. Mano, é de ouro isso aqui. Então, assim, aí eu fui conversar com a nossa amiga Ângela e ela, sem querer, ela acabou me respondendo alguns questionamentos. E o engraçado é que a pessoa que o jovem que vai nessa leva de achar que uma doutrina Hitler, né, que é sim, 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 de fazer continência, né, ela não prejudica só a opção dele e a vida dele. Ele prejudica os filhos que ele fez, prejudica a mulher que acreditou na consistência de uma vida eterna, de um casamento celestial, tem vários nomes, né? De uma, de uma vida em paz, de uma vida prendada, né? Uma vida lacrada e linkada por espaladrapos mentais, né? Vamos chamar assim. Esse livro aqui também. Eu li também esse aqui, né? Que é muito bom também. É, que tu vai, ele é comunista, não é isso? Eu li sobre isso aqui, né? Então, quem está certo, quem está errado, quem está no caminho correto, né? Quem está no caminho evidenciado, mas engraçado, ouvindo o problema dos outros, você acaba incorporando para você. Fora os problemas psiquiátricos que isso vai apresentar lá nos 60 anos, nos 70 anos, nos 56 anos, igual ele, né? E passou a vida inteira dentro da caixinha de Pandora, agora tem um filho, esse meu amigo, e o filho está com um problema gravíssimo de drogas, de prostituição, disso, aquilo, outro. Ele não pode recorrer às lideranças da igreja, porque existe uma caixinha, e ele não pode também virar para o filho dele e dizer assim: vai tomar conta da tua vida, vira um lixo, eu não quero mais saber de você. Como é grave isso, né? Sabe? Como é anticosturável, né? Não fecha, não fecha, né? Não consegue fechar a estrutura. É uma coisa muito forte. Tem outro também que eu estou lendo também, que é de Alexandre Fraga, esse aqui também, que se chama Guerra do Tráfico, né? Que fala sobre exploração de pessoas e como o tráfico usa pessoas de uma forma religiosa. Parece que o tema parece que não tem nada a ver com uma coisa, né? Mas eu quero ver você, doutor Paulo. Se você concorda, discorda do que eu disse, ou não acha que eu estou falando besteira, eu vou aceitar numa boa, entendeu? Não, vamos lá. Obrigado novamente por trazer aqui o convite para a gente falar no seu canal. Hum, Bastante estar aqui e voltarei quantas vezes você chamar, porque é muito bom hum, bater um papo aqui. hum. E
Falando do lado da psicanálise, você começou a falar de um outro profissional aí que deu a opinião dele, e Sei. até falei que eu acho que eu já concordaria com como você começou a falar, porque a minha visão também é a mesma, né? Essa formação, a idade de formação que o jovem ou a jovem está no momento que ele vai para o campo missionário da Igreja Mórmon, por exemplo, como a gente Ou foi, qualquer uma, né? Ou qualquer ou uma. isso que às vezes quando eu falo a palavra Mormon aqui, porque é o que eu mais falo no meu Sim, podcast, é sim, que não, eu e eu sei com muito respeito. conhecimento de causa, mas encaixa todas as outras a qual você falou, denominações Sim, que existe um tipo de trabalho assim. Porque, por exemplo, você vai lá, hoje parece que é 18 anos, né? Que eles vão para a sim. missão na Igreja É, Mormon. parece que mudou, numa parada assim, É, alguma coisa assim. Aí você faz o quê? Você vai num momento em que ele está cheio ele está pronto para cheio, né? A cabeça dele cheia de descobertas de vida que ele está deixando esse tempo de ter normalmente. Então, por exemplo, um rapaz, ele pode conhecer uma moça, ou um outro rapaz, porque eu não sei qual é a orientação, e está tudo bem com a orientação que ele vai vindo para a vida dele, mas ele vai conhecer uma outra pessoa para um relacionamento que talvez aconteça se fosse correr o ciclo naturalmente sem uma pausa para ser um missionário e depois voltar e tentar encaixar a lacuna que ficou, se fosse correr naturalmente, talvez seria a época ali que ele estaria conhecendo alguém, vendo a natureza da qual que ele vai ali aflorar. Optar, Isso, a opção, a orientação. E o que né? acontece? Ele vai para um campo missionário, ficar, como você falou, como a gente ficou lá, né, com o mesmo sexo, uma pessoa do lado por 2 anos, vivendo, morando junto. Aí você fala, e agora, cara, né? É que no meu caso, eu sei, né? Eu sou hétero, gosto de mulher e tal. Fui atrás disso. Não tive uma mudança quanto a isso. Sei. Mas eu entendo todos os meus amigos, entendo todas as pessoas que eu conheço, e eu sei que existe uma dificuldade disso, porque, ó, olha só, essa lacuna que a gente está falando, que ele para a vida dele, tem que emendar depois, essa lacuna faz o que a gente falou e que você mencionou aí, uma confusão que fala assim, peraí, a maior intimidade que eu tive na vida, porque ele é prematuro ainda nessa É. idade, a maior intimidade que eu tive foi com alguém do mesmo sexo morando junto, que é um companheiro missionário, por exemplo. Aí ele volta e fala assim, peraí, se Não, e ali aí o aflorou, presidente da vira e diz que você tem que achar uma mulher igual ao seu melhor companheiro. Eu, sinceramente, eu discordo disso 100%, porque assim, pois é, meu, você tá louco, meu, eu só tive 13 na minha vida, você tá maluco. Melhor pois é. companheiro, eu falo, tem que catar qual deles foi o melhor dos piores, né? Deixar pra Aí que lá, né? tá, né? Tem esses poréns. Aí o que que acontece? A igreja ela faz isso e cria essa confusão. A igreja que eu falo, porque ela instituiu esse Sim. trabalho, fala para as pessoas servirem e eles vão lá e ficam nessa lacuna de tempo aí que ele interrompeu a natureza do que ele faria, o jovem ou a Hum, jovem. Quando volta, olha só, quando volta, pode ter essa confusão aflorado mais. Aí ele fala, pô, eu não segui aquele ciclo normal, tive que parar para fazer esse trabalho. Agora, e agora? Será que era isso? Será que eu estou mais confortável com alguém do mesmo sexo, porque eu vivi esses 2 anos ou 1 ano e meio? hum. E agora? Aí ele fala, mãe, peraí, a corporação fala que eu tenho que casar apenas ou Porque estar mulher é apenas com uma pessoa. diferente. Você é É casado muito com uma diferente. mulher. Sim. Vamos lá. Vamos separar os gêneros aqui, né? Companheiro de missão é uma coisa, esposa é outra. Eu tinha um companheiro que espancava o outro. Olha, Então, é assim, diferente, né? então, Eu conheci um caso e- assim também. ele não me espancou porque eu não deixei, É lógico, né? imagina. Então, ali o cara já era xarope. E teve um até que gravou um vídeo que foi estuprado, eu fui companheiro do que estuprou ele. E eu falei, Sim. se triscar em mim, eu meto-lhe a mão na sua cara, ou lhe arrebento. Então, eu não posso fazer isso Já com minha parou, esposa. Eu posso fazer isso com minha pois é. esposa. Entendeu? Paciência, eu acho que e mulher tem uma questão física, tem uma questão genética, tem uma questão da lei, né? Da agressão. Eu acho que tem pessoas que esse buraco mental, elas não percebem que em algum momento ele vai vir aflorado à tona. Tipo, Uhum. ou ele vai para o mundo da homossexualidade, ou ele vai para o mundo de uma asepsia de dormir no quarto separado, por exemplo. Sim, sim. Porque Entendeu? pode ir Tipo, de extremos, né? Pode ir de um ponto a sim, sim. outro. Pô, Posso fazer pode, uma vontade. observação, Paulo? Na verdade, por exemplo, ó, você falou uma coisa também que eu fiquei pensando aqui. É, é. A igreja ela não tem uma preocupação com isso, porque Não. ela cria essa confusão. Quando volta, não, já está estipulado.
homem e mulher é o único que podem se casar ou ter um relacionamento para fazer parte das regras da corporação. Hum. Mas e se aflorou algo nessa lacuna de tempo? E se ele está se redescobrindo, a opção, a orientação, se está Não surgindo deu daí? tempo para o Aí cara decidir o que ele isso. quer. Já não seguiu o ciclo normal, não deu esse tempo. Aí o que que acontece? Quando ele volta e tenta fazer uma vida da qual a corporação instituiu, homem e mulher, e se esse não foi o criado na cabeça dele, Uhum. aí ele vai fazer o que a gente acabou de falar aqui, né? Ele vai casar e vai ficar 1, 2 anos, vai ter filhos. Aí ele começa a se redescobrir ou algo acontece na cabeça dele a ponto de falar assim, peraí, Não, eu não eu gosto eu tô disso. sentindo algo que não era para mim, eu tô sentindo isso. A igreja não preparou um mecanismo, tampouco eu não sei se ela se importa com essa lacuna que os jovens criam lá, a ponto de ir lá na frente eles e o problema vai ser deles. Eles vão ser o errado se aflorar alguma coisa um pouco mais tardio, porque não teve aquele ciclo natural, a Sim. igreja não criou nenhum mecanismo para Não, acolher. Aí às vezes vai excomungar, vai deixar de lado, a panelinha que existe ele já vai ficar de fora, a exclusão. Tá vendo exato. como fica muito complicado não ter um mecanismo para acolher, ou pelo menos entender. Se pelo menos eu acho que eles sabem até muito mais que nós, Paulo, eles têm profissionais lá dentro. Eles Tem. sabem que essa lacuna mexe com a cabeça do jovem. Aí, quando chega lá na frente, ainda faz o errado ser você. Então, eu É fico porque tem muito uma coisa preocupado. também. O indivíduo que passa 2 anos sem se masturbar, que masturbação para mim é um ato natural de higiene, Uhum. sem pensar em mulher, e pega uma mulher em casa e vai para lua de mel, claro que a mulher sai praticamente da lua de mel grávida, porque o cara tá 2 anos nesse desespero, são homens, de mandar abraço. Aí a mulher fica satisfeita porque o cara é praticamente um shake, um furacão. Mas esse Sei. furacão do início, ele não vai continuar durante os anos. É algo que não se mantém, Não. né? Ele fica ali só Não tem no. como. Tem que trabalhar, tem que procurar emprego, tem que pagar a conta. Não, tem, não dá para pensar. Só se o cara tem né, de pensar num equilíbrio, numa coisa. Agora, eu fico pensando uma coisa. Lá no Nordeste, né? Lá no raio que o parta do Piauí, do Maranhão, do Ceará, da Paraíba, que as pessoas não têm emprego, que a vida é muito difícil. Você imagina o problema que é gerado em cima disso, né? Porque a maioria das Sim. pessoas que eu conversei eram do Nordeste e passaram 2 anos muito bem no campo missionário, foram torturados e passaram por toda e não conseguiram ficar acima, porque tem uma coisa também, o lado financeiro, ele é a base de toda a casa. Não tem casa que não tenha dinheiro. Então, assim, não se pensa, por exemplo, como essa família vai sobreviver durante esses anos e problemas. Ele não está formado, ele não tem uma graduação, ele não tem um emprego direto, ele não tem algo para. É diferente da vida americana, que o cara sai daqui, ele vai voltar, ele sabe que aqui tem universidade, que aqui tem convênio, que aqui tem. A igreja tem associação com a Universidade X e Y. No Brasil, não. No Brasil, as coisas são muito piores e muito mais difíceis. Campina Grande, eu estou falando lugares bem que eu conheço gente, tá? Campina Grande, Mossoró, Caicó, Imperatriz do Maranhão. Tem uma coisa muito estranha que acontecia nesses lugares, que era o líder dizer assim, termine a sua missão e vá embora. Porque ele sabia que não ia poder, a roda não ia girar, né? A roda não gira. Se a roda não gira, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem como manter a instituição, as benesses da instituição. Sabe uma coisa que eu já ouvi, Paulo, se você me permite? Sim. Uma coisa que eu já ouvi é que se fosse seguir o ciclo, onde alguém pode servir bem como um missionário ou missionária em um período da vida que a atrapalharia menos em todos os aspectos, seja a confusão mental que possa aparecer ou financeiro, aquele tipo de missão que algumas igrejas fazem, da igreja mórmon também existem, que é aquela depois que você faz depois do casamento, com 40 anos, sabe aquela missão? Você Se já está com o você filho pega, criado, já está com o é filho, tudo já está. montado, a sua cabeça está elaborada, você já seguiu o que você queria, você Tem já uma companheira estabeleceu do lado para te ajudar no isso, momento de doença, tal. isso, Porque um problema, aí um problema sério que tinha em Santa Catarina era assim, uma cister adoecer, que acontece, né?
lógico. Eu posso ficar com ela no hospital? Não, não posso ficar. Por regra, não posso. É, tem que ser outro. É. Tá. E aí, tá, não posso ficar. Você entende a locação da coisa? O não Sim, é, pode. O não, eu, não, eu é. posso pegar ela, como eu fiz uma vez, peguei uma que desmaiou, mas eu não peguei para pegar, não apalpar os peitos, nem a bunda dela. Eu peguei ela para que ela tava passando mal. Uhum. Para acudir, acudir. Quebrou, ela teve uma fratura exposta e foi para Campina. Uhum. Aliás, foi para Campina, foi para tua área aí, tá? Não vi mais Uhum. a mulher, Por tá? aqui. O pai foi buscar em Joinville, foi uma confusão. Mas assim, eles são tão preconceituosos que até na hora de você acudir uma pessoa, você tem que manter a linha de, né, Uhum. padrão. Que padrão? Padrão de quê? Que padrão? Padrão de quê? Né? Padrão de quê? Eu Sim. pergunto, padrão de quê? Padrão humano? Padrão de respeito? Até hoje essa palavra eu não entendi, encaixada dentro É, das. ô, Paulo, mexe tanto com o social do rapaz ou da moça nesse período que eu vou ser É. sincero para você. É uma Ah, coisa que a gente fazia automático na missão, isso você vai lembrar que eu vou falar ah, agora. Quando a gente cumprimentava uma moça, não podia dar aquele aperto de mão e 3 beijinhos, que é não, social. Eu não estou falando que é uma não. coisa que você está querendo nada com a Você, pessoa. você, Mas as pessoas socialmente, naturalmente, não tem aquele aperta a mão, dá 3 beijinhos, pô, legal te encontrar. Cara, aí a pessoa já fala assim, cara, eu só posso apertar a mão ou abraçar um outro homem, no caso do eu missionário, ou uma passei por outra isso, mulher. eu passei por Aí isso você várias fala assim, vezes sem querer, né? você tá vendo? Isso. Aí, quando eu já vi, como eu já vi isso, a pessoa volta da missão, aí ele já pode, mas ele nem faz mais, assim, já é meio automático. Ele vai abraçar, mesmo que ele não é mais missionário. Aí fica, peraí, eu podia ou não podia? Aí, aí ele só aperta a mão também de uma moça que ele já poderia dar os Mas três aí beijinhos. a gente Tá vendo volta, como a mexe gente com a volta no cabeça? tema da live. Choque mental, se o cara não perceber que ele tá indo numa vibe que não vai ser legal, ele vai continuar fazendo isso até ele perceber, ah, eu não acho namorado, porque assim, o que que acontece? Se você não chegar perto da moça, eu tô falando moças de família e tal. Se você não chegar pra moça, na minha época era assim, você chegar perto da moça, a moça não vai chegar perto de você. E se você tem medo dela, ela vai ficar com medo de você. Você Uhum. tem que ser um pouco ousado para chegar lá e fisgar, Ah, não, né? quando a gente fala em conquista, aquelas coisas É, todas, fisgar, natural é, também, tá, da vida, mas você fisgar. tem que. É. Então, assim, eu acho que também, não sei hoje, eu também não sei, mas eu encontro elementos muito naquela época de um pouco de surto coletivo e surto individual. O surto coletivo é aquela, né? Eu tenho que obedecer à regra, à massa, né? E assim, eu conheci muita gente que não ficou ou não permaneceu porque não aceitou esse tipo de coisa que você está falando aí. Sim. Isso aí que você Eu está também falando. conheci gente que não sei, eu sei, esse tipo de exemplo, por Por exemplo. exemplo, teve um Exemplo, por rapaz. exemplo, não existe, né? Mas eu É, acabei falando uma redundância. eu Mas olha que sei. interessante, teve uma pessoa, esse eu lembro, ele saiu da missão mais cedo, justamente por certos tipos de regra. Eu conheci ele lá enquanto era missionário, ele Hum, chegou também, mas ele saiu rápido. E eu hum, lembro que eu tive uma conversa com ele numa conferência, aquelas conversas que a gente encontra os missionários da região sei. toda. E ele falou, cara, tá muito difícil, porque eu vou lá, eu não consigo falar. Às vezes eu quero conversar, e eu lembro que ele usou essa palavra, assim, essa frase para mim. Às vezes a gente quer bater um papo mais íntimo com uma menina. Eu fazia isso, por que que eu não posso? Aí eu É, lembro que depois de umas 2 semanas saiu aquele comentário, ó, ele pediu para ir embora, o missionário e tal, era ele. Então, sei. eu entendi o que você está falando. Às vezes a pessoa não se adapta a isso, e eu vou ser sincero para você, com toda a cabeça que eu tenho hoje, que ele fez é certo, cara. Ele fez a melhor coisa da vida dele. Se ele não tá se adaptando, saia de. Ó, vou olhar na câmera aqui para quem tá assistindo a gente. Eu Pessoal, se sei. você não tá se adaptando, saia desse bendito raio desse lugar se você não tá se adaptando com ele. É o melhor conselho que eu posso dar de Eu tudo que eu vou lembro, falar nos eu meus lembro, eu 200 sei, eu podcasts. sei, eu sei, eu Saia lembro. disso. Se você não. O que que você acha disso, Paulo? Peraí, peraí. Me dá 15 minutos, eu te ligo, por favor. Então, tem uma coisa muito. Eu conheci uma pessoa na UFRJ, quando eu estava na Sim. UFRJ, conheci uma secretária que era do meu curso, né? E eu não sabia que ela era ex-membro da igreja.
Eu descobri que ela era membro da igreja, mas que era inativa. E eu peguei e perguntei para ela por que que ela não tinha continuado. Isso é tão alastrativo dentro da instituição, dentro da igreja, que chegou um rapaz de missão e teve um baile. E ela estava com 5 anos dentro da igreja, muito feliz que ele tinha voltado, parará, parará. E ela encostou nele no baile, numa música. Então, aí o indivíduo lá fez isso, afastou os dois. Sim. Olha, se eu fosse bispo, eu deixava. Porque ela passou 2 anos esperando esse camarada voltar. E também, se eu encostar, ninguém vai encher meu saco, porque o negócio ali era meu. Mas percebe bem, segundo a instituição, você vai passar a vida inteira, se espera-se, né, que você vai casar com uma mulher, a vida inteira. E eles eram noivos, eles se noivaram durante cartas, durante o processo da missão. Você acha que eu vou viver sexualmente durante um tempo com essa pessoa? Você acha que o fato de encostar vai quebrar a lei da castidade? Eu vou abaixar as calças no meio de um baile? Sabe? É um negócio Pois é. assim. Então, assim, ele quebrou o sétimo. Tem um escândalo, né? Ele quebrou o Aham. sétimo. Eu achava estranho quando eu entrei. Eu falei, quebrou, o que é isso? Aí me explicaram que é quebrar o sétimo. Eu falei, Jesus, mano. Quer dizer, então que não pode fazer isso. Aí teve um até que eu falei, Já não ficou pode fazer. esclarecido ali para você, né? Tá, e aqui embaixo eu tenho que amarrar com a corda, com um cipó, puxar, e aí como é que é? Não, tem que explicar, né? Ah, não sei o que, não pode, não pode, não pode, não pode. Tá, não pode. Tá, me mostra no evangelho. Eu perguntei isso. Me mostra no evangelho onde eu estou proibido com as mãos amarradas, né? Então, é complexo isso. Isso é uma tortura. Eu acho que é renegar a essência, renegar a existência humana, né? Então essa mulher se afastou, não tá mais, e ele também não casou, e depois você que eu conhecia quem era a figura. E tem uma coisa muito, muito atual que eu acho. Levantou a mão, Paulo. Levantou a mão? Tá. Tem uma Não, só coisa, te mandei um tá, recado. eu tenho uma coisa que, Ana, tem uma coisa muito instigante nessa coisa. Uhum. É, já ouviu, Paulo? Tem uma coisa muito instigante. Até onde vai o limite da regra? Pois é, pois é. Tipo E assim, outra, hum, olha a palavra, o que você utilizou, até onde vai o limite da regra. A gente está falando em limite. Pessoal, quem está ouvindo a gente aqui, a gente está falando de pessoas que vão servir, por exemplo, trabalhos missionários ou trabalhos voluntários de qualquer outra instituição, igreja, tal. Às vezes eu falo do mormonismo. Mas olha só, a gente está falando de limite de regra, sabe para quê, às vezes, para muitas das vezes? Para garotos de 18 anos, moças de 19, 20 anos. A gente está falando de limites de regras nesse raio dessa idade que a gente já sabe que a natureza precisa colocar um monte de informações ali e eles têm que parar esse tipo de natureza para poder fazer esse tipo de trabalho. E olha o que a gente está falando para pessoas de 18 anos, Paulo: limite de regras. Cara, a gente está querendo falar para um garoto ou uma garota: olha, você tem um limite de regras no momento que ele mais deveria ter experiências e percepções para conhecer as coisas, estruturar aqui dentro. Mas ele vai ter que parar para fazer o que é estipulado dentro vai de um criar um trabalho buraco com e um choque, limite. vai ter um choque Isso. mental. É um choque. Aí ele tem que entrar dentro de um limite, de fucking limite de regras, cara. Aí eu fico pensando, pô, meu pai, me ajuda aí, Paulo, me ajuda aí. Você tem que me ajudar Não, nessa. amigo, eu vou falar uma coisa para você. Hoje, com 42 anos, eu optaria por não estar ali. Mas é o que que acontece? No Nordeste, tá? Você fez missão lá e você sabe o que que Lá também, acontece. isso. Isso. A pobreza, a pobreza, ela se apresenta muito evidente no Norte e Nordeste. Eu não estou falando que todo mundo lá é pobre, não, pelo amor de Deus, mas é muito pobre. Então, na década de 80, 80 e 91, 92, 89, 90, chegam dois americanos lindos de olho azul, de 1,80 m no meio daquele findaréu que é na minha Sim. cidade, que eu amo minha cidade, não é isso? É totalmente diferente
do que a gente está acostumado, de uma Assembleia de Deus, de uma igreja batista, de uma macumba, de um padre, é diferente. Então, eu acho que ali eles tiveram um boom, porque eles estavam se apresentando. Mas hoje eles não contam com uma coisa, na minha época não contava com o que conta hoje, que se chama internet. Eu posso pegar esse celular aqui e botar a palavra fulano de tal. Em menos de 5 segundos eu posso dizer a data que o Paulo nasceu, o lugar, se ele foi ladrão, se ele roubou, se ele matou, e eu posso saber exatamente a história real do que a igreja mórmon é, do que realmente é a igreja adventista. Eu não estou falando que é ruim, estou falando que é péssimo, não. É isso. Do que é ser uma testemunha de Jeová, Você aonde está dizendo apareceu. que pode se descobrir hoje a realidade da história das instituições, eu entendi. E um cara pegava mulheres, porque ninguém consegue transar com 80 mulheres, só se for um tarado, o Kid Bengala, que nem ele conseguiu 80. O Joseph Smith é igual o Kid Bengala, só que ele é 6 vezes mais. É, e aí você pega um Kid Bengala da Igreja Mórmon, vamos apelidar assim, Kid Bengala assim, que vendia pessoas. Não sou eu que estou dizendo. Quem está falando são os livros. Quem está falando que está na internet, você pode pedir um livro. Ah, não sei inglês, aí é outro assunto. Mas assim, e o cara amarrava as escravas sexuais dele, e tinha escravas negras. Bem, que Deus é esse? Que Jesus é esse? Porque o Jesus que me apresentaram é outro. Não estou falando dessa. Estou falando que ele falava em Jesus. Que profecia é essa? Né? Minha fala final é essa. É complexo. É complexo. Ler, Sim. e para finalizar, lançaram agora uma enciclopédia de 30 livros falando de Joseph Smith. Eu não vou perder meu tempo de comprar aquilo. Sabe por que que eu não vou? Porque eu prefiro tomar Hum. um chopp. Eu quero, falem a verdade. A igreja não é verdadeira bulufas nenhuma. Falem a verdade que esses rapazes estão sendo explorados, essas moças. Se você tem filha indo para a missão, não manda, manda estudar, manda trabalhar, porque a igreja ela é tão cara de pau que ela manda para o missionário R$ 100, R$ 100. O resto tá do meu bolso é que não tá. Então assim é Nem uma no meu. exploração. Nunca teve. Nunca- Então assim são pobres, são pessoas que estão fazer um castelo rá em cima de cadáveres. Toma vergonha na cara, se respeitem. Vai cuidar da vida de vocês. Não abrace essa causa, não. Essa causa é fraude. E não é eu que estou dizendo. Quem disse que o Joseph Smith não era um profeta e quem disse que o Brigham Young não era um profeta foi o Joseph Smith III, o filho do Joseph Smith, que chamou o pai dele de caloteiro. E não é eu que estou dizendo. Ni- Você quer o livro? Eu tiro uma Ninguém cópia e te pesquisa mando. esse lado, né, ô Paulo? Ninguém pesquisa esse lado da história, de ver o que os filhos dele que saíram para outra ramificação não procuram saber. E é muito importante essas informações, E né? outra coisa, para terminar a minha fala, que eu falo muito. O Brigham Young, quando ele fugiu com todos os bens da igreja escondidos nos carroções, o Brigham, tá na história, não sei o que eu tô dizendo não, tá? O Brigham Young, ele fugiu. A igreja que é hoje instaurada no mundo não é a igreja de Joseph Smith. A igreja fundada de Joseph Smith era a restaurada que hoje se chama Comunidade de Cristo, que aliás eu tenho muitos amigos lá. Mas o Brigham Young não era o profeta escolhido da igreja. O profeta escolhido da igreja era o Joseph Smith III, ele não foi, ele foi apoiado. E o Brigham Young botou ele para correr, para tomar conta do negócio. Estude, leia, vá atrás, pegue livros, leia livro de psicanálise e você vai ver o que acontece com a maioria. O Paulo não, que o Paulo é exceção, outras existem exceções. Mas tem jovens que vão passar a vida inteira para descobrir o que que aconteceu com a cabecinha deles depois da missão. Foi um presidente de missão, ex-presidente de missão que me disse ontem que o filho dele
Agora, é um Michê, um prostituto, e a Uhum. igreja excomungou, e a igreja mandou ele se virar com o filho dele. Parabéns, essa é a igreja verdadeira. Olha, se eu pudesse lavar minha boca com sabão em pó, eu lavava, porque não tem nada de verdade. Obrigado, Paulinho. Correto. Não, eu que agradeço, Paulo. Ó, pode me chamar mais vezes que a gente bate papo aqui no Foi, canal, viu? entendeu? A gente vai Entendi, trocando em entendi. miúdos, né? Vou fechar a Vamos live. lá, Obrigado, vamos. Paulinho. Um abraço. Falou, Fui.